Senhor presidente, vereadoras Ana e Flávia, nobres pares aqui presentes, a Guarda Municipal, a imprensa, aos amigos secretários Edson e Adriano, aos amigos que frequentemente vêm aí na nossa sessão de segunda-feira, a dupla dinâmica à minha direita, aos internautas, enfim, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de agradecer um cidadão que para mim se tornou um grande vinhedense, que é o nosso amigo, chamamos carinhosamente de Padre Lima, que há 17 anos vem fazendo seu trabalho e muito bem feito em nossa cidade, na Igreja Católica, uma pessoa carismática, simples, mas uma pessoa que eu aprendi a gostar de coração. Na sua simplicidade, no seu trabalho, no seu dia a dia. E na última missa que ele foi celebrar na Nossa Senhora de Lourdes, na capela, que ele está fazendo toda a via sacra nas igrejas católicas do município, que é muito bacana, fazendo essa despedida. Ele disse que aos 75 anos, que ele se aposenta como pároco, ele disse que voltará a morar em Vinhedo. Então, Padre Lima, receba um abraço da população vinhedense, receba o meu abraço em especial, e o senhor não vai deixar de sair dos nossos corações, e o senhor tem um monte de moradia aqui, se o senhor quiser vir todos os dias em nossa cidade. E futuramente o senhor efetivamente estará em nosso município. Obrigado por tudo de coração. Questão dos ajustes do Correio, eu só quero fazer um pequeno comentário. O Correio é uma bela empresa, muito bem gerido. E a gente viu aí que teve alguns probleminhas, ainda acho que exista, mas da magnitude do Correio, o potencial que tem essa empresa, é assim, ele poderia se programar um pouco melhor. Se ainda não está ajustado, não implante o sistema. Porque é a mesma coisa que eu comprar um aparelho 110 e ligar na tomada 220, se eu não mudei a tomada 220, vai queimar, vai dar problema. Mas a gente espera que a competência que tem essa empresa, que eles possam sanar os problemas que ainda existam em nosso município e pelos demais. Claro que toda mudança ela gera um pouco de instabilidade, mas é uma empresa que tem know-how e poderia tá bem correto. Cumprimentar também o presidente reeleito João Marcos, que foi novamente reeleito na convenção do PMDB, do partido que eu sou filiado, e que ele possa continuar fazendo trabalho, angariando filiados, fazendo um trabalho político também no nosso município. Então, parabéns aí aos convencionais, os convencionais que vieram aqui na Câmara. A vereadora Ana já tinha dito que não poderia, em função de um compromisso já agendado, e que esse partido possa crescer de uma maneira democrática e coerente. Eu já falei isso na Câmara na gestão passada e vou falar mais uma vez e prometo que não falo mais. Eu entendo que aqui o debate tem que ser das ideias e não das pessoas. Então eu não estou mandando um recado para ninguém, mas que nós possamos discutir as ideias. Como votou um ou como votou outro, não interessa, cada um tem o livre-arbítrio para votar, mas que nós possamos ficar no debate das ideias e não muitas vezes no pessoal. Isso serve para mim como serve para todos, mas prometo que a última vez que eu falo, não me interpretem mal. Eu acho que é assim que deve ser a situação da casa, debater os fatos, os pontos, se a favor ou contra, cada um tem a sua opinião, e ser oposição ou situação, cada um fala e depois será julgado por aquilo que falou aqui nessa casa. Mas sempre mantendo respeito com cada um dos 13 vereadores dessa casa e principalmente com a plateia e a população do nosso município. Eu gostaria, semana passada, o vereador Rodrigo explorou muito bem que nós temos, e assim, pequenas obras que hoje nós não temos mais em função de toda
a crise econômica, essa crise econômica, entre aspas, das obras, que são 5 no nosso município, e eu gostaria de elencar e falar alguma coisa delas, porque tem um outro assunto a posteriori. A obra da Ângelo Menezes parece que está caminhando bem, está sem atraso, é uma obra que custou 1.808.000 e deve aí chegar ao seu término, acho que foi uma verba do PAC, parece que o dinheiro está alocado e parece que está dando andamento. Depois nós temos a construção do CRAS no bairro da Capela. Essa já é um pouco gritante, mesmo porque a conclusão era para ter sido em abril de 2016. O valor da obra estimado em 426.860 já está com um pequeno atraso de 2 anos e 4 meses. E não sei se o governo poderá nos falar hoje ou falar aí a semana que vem, se existe a previsão para concluir essa obra. Porque é uma obra que tem de grande valia para o nosso município, mas já são 2 anos e 4 meses de atraso, e eu não sei se vai conseguir terminar, mas que as pessoas do governo pudessem nos informar. Tem também a outra reforma da Praça de Esporte do Altos do Morumbi, que tem um atraso de 9 meses, é um valor de R$355.000, não é um valor vultuoso, mas que também, daqui a pouco, vai fazer aniversário de atraso. Que o governo pudesse nos informar também. Tem outras obras de construção de calçadas, no valor de R$158.000, e mais, aí sim é preocupante. A construção da creche do Vida Nova 3, que foi estimada em quase R$1,5 milhão, e ambas, ela como as calçadas, estão atrasadas há 7 meses. E a pergunta é, nós continuamos a ter fila nas creches. Uma obra dessa parada a esse tempo, e não tem nenhum indício dessa obra voltar. E eu vou falar o porquê da minha preocupação também com essas e outras que deveriam ser feitas, porque já vem se estendendo esses atrasos, e não tem uma previsão para que se possa continuar. Tem uma parte. Vereador Du, obrigado pela parte. Essas obras mostram também uma coisa muito importante. O governo do município de Vinhedo não está investindo em obras. Coisas que eram feitas anos anteriores e tal. Então era para sobrar mais dinheiro para custear as despesas ordinárias. O que a gente vê que não estão conseguindo fazer. Isso é uma questão. A segunda questão que salta aos olhos. Mesmo sendo o dinheiro de todas essas obras de fora, ou seja, do governo federal e estadual, as obras não ficam prontas. Ou seja, um problema de gestão, não um problema de dinheiro. O tempo todo que a gente analisa as questões da cidade, a gente se depara com um problema, repito e vou insistir isso muito aqui, é um problema de gestão absurda, né, que eu queria ressaltar e agradecer aí a parte. Aqui nessa tribuna também foi comentado com relação à questão da saúde e dos gastos que se tem na saúde. É fato que nós gastamos muito mais dinheiro hoje, efetivamente pagando Santa Casa, Galileu, custeando a UPA, e são valores expressivos. Agora, o pior de tudo isso, além de toda a folha de pagamento, além das UBSs, eu não sou hipócrita de falar que Vinhedo, a saúde que está horrível. Ela não está como deveria estar. Poderia estar muito melhor. Mas é a questão da gestão, do valor que é gasto hoje, quando num passado próximo nós só tínhamos a Santa Casa, antes de fechar e reabrir, no qual o governo gastava 1.200.000 e não tinha UPA e não tinha Galileu, e era menos pior o reclame da população do que hoje. Então essa gestão financeira realmente nos preocupa muito. É claro que problema na saúde você tem em Vinhedo, tem em outros municípios, em outros estados, mas é aquela história, gente, eu tenho que me preocupar com o nosso município pelo valor que é investido, que é gasto na saúde. Então, pelo que se gasta, não se presta um bom serviço. É muito claro ao se comparar a 5, 6, 8 anos atrás. Agora, quando eu falo dessa questão dessas obras, gente, é nítido e claro que é difícil terminar e a gestão está muito ruim, de verdade,
Porque se não tem dinheiro para pagar o INSS, para pagar o FGTS, já tem fornecedores atrasados, como é que você vai gastar, como é que você vai terminar a obra? Como é que você vai fazer outra obra? Eu não sei o que está acontecendo com a administração pública e o prefeito municipal. E tem um dado aqui, que esse eu pensei 3 vezes antes de falar, mas eu vou falar. Já havia comentado, o transporte que leva os alunos do município de Vinhedo venceu dia 27/7. Hoje é dia 14/8. Não tem nenhum emergencial aberto. Pelo menos até hoje eu vi que não tem. Não tem nenhuma licitação em aberto. Agora, o pior, eu vou fazer uma pergunta para o secretário de administração. Eu não sei se ele tem filho e se o filho dele usa o transporte do município. A minha não usa. Mas eu tenho obrigação de verificar para o cidadão vinhedense que depende de que o seu filho vá de transporte escolar. Você sabe por quê? O pior é de não ter, é ter da maneira errada e as crianças estão sendo transportadas sem o seguro. Isso é o pior. Pior para a empresa que está tentando ajudar, não pode fazer o seguro. Isso é muito pior. Então, assim, gente, qual é a minha mágoa com o governo? Nenhuma. A mágoa é de você falar as coisas para que possa melhorar o município e não são feitas. Não vá pensar que eu tenho algo ou alguma indiferença com o prefeito, que tenho, eu acho uma pessoa carismática, carinhosa, mas que deveria ser gestor, que deveria aprender a administrar. E querem saber se eu já falei para ele o que ele deveria fazer, isso lá em janeiro, em fevereiro? Falei sim. Quando ele falou que estava difícil fazer, eu lavei as minhas mãos. E aqui eu quero falar apenas a verdade. Não é ser contra o governo, mas é falar um monte de coisa errada que está acontecendo na administração. E até o perigo, não sou mãe de nada, mas corre o risco do funcionalismo não ter o seu 13º também. E se tiver, vai deixar de pagar outro. Sabe por quê? Porque a arrecadação, ela vai cair, está vindo nos jornais, vai cair mais 4% do ICMS o ano que vem. Mas, meu Deus do céu, precisa se mexer. Senão vai ter um monte de gente para falar mal, mas querendo que o município vá bem. Faça o mínimo. E não é feito. Então eu vou deixar esse recado aqui para o secretário, e eu acho que o prefeito não deve saber disso. Porque eu sei que o filho do prefeito também não usa o transporte público. Mas ele é o prefeito do município que tem que cuidar dos filhos daquele que usa o transporte público em nosso município. Então não é possível deixar uma situação dessa. Por uma desgraça acontece um acidente, o que é que vai acontecer? As crianças estarem viajando pelo poder público sem seguro. Isso não dá para admitir, gente. Tem coisas que passam do limite. Esperamos que nós tenhamos respostas do presidente, dos vereadores desta casa, ou do próprio secretário de administração, que tem o meu celular, fique à vontade para me ligar. Mas que cuide, pelo menos tenha a coerência de resolver os problemas que é da tua área. Boa noite a todos.